educadora, olá educador. Eu sou a professora Kedma Santos e esse é o programa Educa Recife em Sala. Para começarmos a nossa conversa, falaremos sobre os povos formadores do Brasil. Este assunto está no primeiro episódio da série Minha Cor Tem História. Vamos trabalhar e conversar um pouco sobre diversas estratégias para trabalhar este tema em sala de aula. Mas claro que eu não estou sozinha. Para conversar um pouco comigo e para tratar um pouco mais, para explorar sugestões e aprofundar mais sobre o assunto, está aqui comigo a professora Yolanda Oliveira. Sou eu. Oi, gente. Então, a gente vai aqui hoje trazer uma conversa gostosa, Sim. até porque estamos falando, né, de professoras para professores. Eu estou curiosa para aprofundar um pouco mais sobre esse assunto que tem tudo a ver com a nossa formação, né? Tem tudo a ver sobre a história do nosso país. E olha, fica aqui com a gente, lembrando que qualquer coisa, vocês já voltem, venham o primeiro episódio com nossos colegas Luciano e Lígia. A gente vai só trazer esse gostinho de vamos debater, né? Vamos ver do que se trata. Então, já estamos vendo aí na tela, né, o nosso país, como ele é misturado, né? E durante muito tempo se teve um mito, Kedma, que falava a respeito dessa igualdade racial, social, que falava também de como a formação do nosso povo se deu de forma harmônica. Mas, como já disse, isso é um mito, isso não é verdade. E falando em mito, é verdade que o Brasil foi descoberto, Yolanda? Ô, minha gente, façam isso com a gente, não. A gente fica assim tão magoado quando escuta coisa desse tipo ainda, né? Sem ainda dúvida. Mais com toda a descoberta, né, historiográfica de tanto tempo, tantos debates interessantes. A gente falar a respeito de descoberta significa o quê? Você chegou num local que não tinha ninguém, o que não é verdade. Aqui no Brasil, durante milênios, antes dos portugueses chegarem, já tinham muitos e muitos povos indígenas, né? E aí, quando a gente para analisar somente os dados e ver que de 1500 até 1600, que foi quando essa primeira chegada, né, dos portugueses aqui, foram assassinados ou morreram por causa de doenças, mais de 1 milhão de indígenas, a gente não pode dizer que houve uma descoberta. Mas sim a palavra que se fala hoje em dia na historiografia é genocídio. E é até importante a gente entender como funcionou esse processo para poder sugerir essas atividades. Como eu falei, essa questão de descobrimento é um mito, claramente explicado pela professora Yolanda. E é a partir daí, é a partir desse esclarecimento que a gente consegue, de fato, propor atividades que realmente ajudem o nosso estudante, né, a compreender a nossa diversidade cultural. Pois é, a gente tem que debater bem a respeito disso, porque muitas coisas ainda são perpassadas como se fossem verdadeiras. Então hoje, a partir do primeiro episódio que vocês já viram, qualquer coisa vocês voltam para rever, já repassam para os estudantes, porque esse tema, pessoal, não é para a gente ser tratado apenas nessa semana, né, a Semana da Consciência Negra, mas a gente debater ao longo de todo o ano, porque eu cresci escutando isso, né, descobrimento do Brasil, cresci escutando isso de igualdade racial, né? Então são muitas coisas que a gente escutou justamente porque a nossa história veio com base em quê? A história veio com base de um povo vencedor. Então vamos lá falar um pouquinho mais dos povos formadores, porque é assunto, viu, minha gente? Vocês sabem. É assunto que não vai caber nesse episódio, por isso nós temos 5, né? Esse é só o primeiro. Então vamos lá. Então algumas coisas que a gente aprendemos é que a importância desses povos formadores. Sim, pessoal, é muito importante. Vamos falar então a respeito desse povo branco, né? E que se fala do povo português. Isso já é um primeiro mito, tá? Porque apesar de a gente ter dado o idioma, o Brasil é o único país da América que fala português, mas isso se deu por conta de tratados geopolíticos da época. Então a nossa colonização, ela não foi apenas portuguesa, também foi de espanhóis, franceses, aqui em Pernambuco, até hoje tem quem diga que era melhor, né? Até quem diga, se os holandeses ficassem era melhor. Parem, estudem história e não digam isso. Por favor. Muito bem. Então, a gente falar também a respeito dos indígenas, que começamos a trazer, né, alguns pontos, e haviam milhares de etnias indígenas no Brasil, que inclusive tiveram que fugir para locais mais afastados
para não serem assassinados, né? Por isso que boa parte ainda está no norte do país, né? Mas o nosso estado, o nosso país, Pernambuco, Nosso país. tem a quarta maior população indígena do Brasil. Gente, é muita gente. A Inclusive gente aqui. pode dizer que é resistência, né? Muito, A gente pode muito. atribuir, né, a esses povos um sinônimo de resistência. Sim, Porque sim. diante de tudo o que aconteceu ao longo da história, ainda hoje, em 2024, conseguir permanecer Sim, minimamente com as suas origens, Sim, de sim. fato, é uma questão de resistência. é verdade. Aqui no nosso estado mesmo temos muitas etnias indígenas, né? Como está mostrando aí na tela, lembrando a vocês os Capinauás, Aticuns, Funiô, Chucuru. Mas aqui em Recife também existe uma boa população indígena não aldeada, viu, gente? Ou seja, indígenas que vivem fora da aldeia, tá? E aí, finalmente, a gente falar dos povos negros, né? A gente pensar a respeito das pessoas negras, das pessoas pretas, dos africanos que foram trazidos para o Brasil, é outro ponto de reflexão que a gente tem que ter. Sim. Né? De, poxa, se você vivia em um local e você veio para esse local sem querer. É porque um pouco da diferença entre os povos indígenas e dos africanos é que os europeus, na verdade, né? A gente fala dos portugueses, mas foram os europeus. Sim. Eles colonizaram o Brasil e escravizaram os índios. No caso Sim. dos africanos, eles foram tirados dos seus lugares Sim. para ocupar essa posição de povos escravizados, né? E até por, vocês sabem, né? Até por uma questão política também da época em que a Igreja Católica proibiu escravizar os indígenas, apesar de que havia escravização. Proibiu essa escravização, mas os povos negros não, né? Então, a gente falar a respeito desses povos negros é dizer que eles foram sequestrados, né? A palavra é essa, sequestro. Eles viviam em seus locais e até tem debates que a gente fica, ai, como cansa, mas temos que debater, faz parte, né? De se dizer que, mas já não existia escravização há tantos e tantos milênios atrás, mas eram por motivos diferentes, gente. Não eram por motivos de raça, não eram por motivos de cor de pele. Eram outros motivos de perda de guerra e etc. O que foi diferente com os povos negros, com os povos pretos que vieram aqui. Inclusive, povos diferentes para diferentes locais do país, tá? Então, falar a respeito da dívida que temos, que é uma dívida, com as pessoas negras e pretas, é dizer que esse tema não se restringe a apenas um dia no país, o Dia da Consciência Negra, mas é algo que a gente tem que realmente ir atrás para poder acabar com esse problema que temos até hoje, né? Sim. Mas vamos embora, porque Inclusive, é papo. como a professora Yolanda falou, é muita história, é muito papo. E existem muitas coisas interessantes a serem trabalhadas, mas calma, esse é só o primeiro episódio. E tá massa, viu? E tá massa. Tá massa. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai sugerir algumas atividades para que você, professor, para que você, professora, consiga trabalhar esse tema de forma mais aprofundada, né? Não caberia nesse episódio o tanto de coisa que a gente gostaria de falar. Mas seguem aí algumas atividades para que vocês consigam trabalhar esse tema com os estudantes de vocês. Ai, porque, olha, é apaixonante, né? Debater a história, ainda mais de um país com a riqueza do Brasil. E é muito bom hoje a gente poder trazer esses novos olhares mais acertados do que diante de tudo que a gente estudou, né, pessoal? Então, vamos lá? Vamos embora. Vamos lá. Então, vejam, a gente trouxe algumas dessas atividades, tá? A partir do vídeo da aula anterior, do primeiro episódio, vocês podem fazer justamente isso, uma roda de diálogo sobre o tema de descobrimento do país, que a gente já viu, né? Outra coisa, pode fazer também a realização de perguntas aos estudantes sobre os povos indígenas, o que é que eles sabem, o que é que eles imaginam, o que é que às vezes é só um preconceito do que se escutou, do que indígena é ou do que não é. Sim. Isso pode inclusive gerar novas dúvidas, Sim. o que para a história é maravilhoso, ter mais e mais objetos de pesquisa. Ai, vamos lá, vamos lá. Então, outro ponto, fazer uma linha do tempo com mapas para abordar o genocídio dos povos indígenas desde a colonização,
Às vezes a gente precisa ver assim os números para ter a dimensão da coisa, Para né? entender de fato como é, né? De fato o que foi que aconteceu, qual a gravidade, né? De todo esse processo durante a nossa história, né? Durante a construção da nossa população, né? E que acontece até hoje, né? Recente a gente viu alguns povos na Amazônia, vimos sobre os Guarani Kauá no Mato Grosso, né? De que estavam sendo exterminados. Isso agora, muito recente. Mas bora lá. Então, outro ponto é vocês recriarem um mapa de Pernambuco, relacionando cidades aos povos indígenas e onde suas comunidades estão nesse momento, tá? Também podemos usar mapas do Brasil e da África para mostrar de que região da África foram trazidos as pessoas escravizadas e para poder abordar nessa rota da escravização, tá? Outra coisa aí, o historiador ama. Pesquisa e produção de cartazes sobre a resistência negra e indígena e aí espalhar pela escola nesses cartazes para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. É bem importante a gente pesquisar. Pode usar, inclusive, o tablet, né? Tablet educacional que os alunos receberam. Inclusive, mais uma vez, a palavra resistência, né? É importante que os nossos estudantes, eles entendam um pouco sobre essa resistência que os povos indígenas e os povos africanos, né? Eles precisam ter para que a gente coloque um pouquinho abaixo essa questão do preconceito. Eu sei, é outra história, mas que vale a pena a gente pensar um pouco sobre isso. E o professor, em sala de aula, ele já pode ir introduzindo, falar de história e falar o que tudo isso acarretou para a gente ainda nos dias de hoje, né? Exato, até porque essa própria resistência, ela se deu de muitos pontos, como vocês sabem, né? Desde quilombos rurais, quilombos urbanos, a pessoas que faziam trabalho por fora para poder comprar a sua liberdade, comprar a liberdade de seus filhos, de seus amigos, de seus netos, próprias guerras internas. Então, houve muita resistência, tanto negra quanto indígena, no nosso país, gente. Isso é muito importante de lembrar, tá? E aí, outro ponto bom, a gente fazer um mapeamento de lugares no Recife que contem a história do povo negro. A gente conhece muito o Museu da Abolição, né? Mas também temos muitos terreiros que contam, também temos muitas estátuas ao longo da cidade. A gente fala do próprio Pátio de São Pedro. Então, a gente às vezes está na nossa cidade e não conhece esses pontos da nossa cidade. E você viaja para outros estados, às vezes viaja para outro país e sabe de como é que se deu todo o processo de lá e não sabe da sua cidade. Então, eu acho que é uma coisa interessante a gente convidar os nossos estudantes a olhar para a cidade com olhos de turista. Se eu estiver turistando nessa cidade, o que quer dizer esse ponto, o que quer dizer esse local, né? E aí até porque a gente está falando da nossa história, né? A gente está totalmente inserido nisso. Deu para ver que a professora Kedma e eu se deixar. Eu sou uma curiosa, eu sou uma curiosa e ficaria aqui horas conversando com vocês sobre isso. Mas esse é só o primeiro episódio do programa Educa Recife em Sala. Gostaram do vídeo? Gostaram da apresentação da professora? Gente, se não gostar, isso não tá de bom não é gosto. uma apresentação, isso é um show, minha gente. Mas, infelizmente, a gente vai precisar se despedir. Não deixa de acompanhar o primeiro episódio da série Minha Cor Tem História. Fica o convite aí para você, professor, para você, professora, e já já a gente se encontra novamente no segundo episódio da série Minha Cor Tem História. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.